Hoje era o dia do tributo. Eu sabia disso pelo cheiro de medo que se arrastava pelos corredores da mansão desde o amanhecer, denso como a fumaça de uma vela apagada. Para minha madrasta, era apenas um imposto. Para minhas meias-irmãs, Celestine e Isolde, uma inconveniência irritante que as obrigava a pentear os cabelos e usar seus melhores vestidos. Para mim, encolhida nas cinzas da lareira da cozinha, era o som do lobo arranhando a porta. E hoje, diziam os sussurros, o lobo viria pessoalmente. O general. Cassian. Eu nunca o tinha visto, mas o nome dele era pronunciado como uma prece às avessas, um pedido desesperado para que a escuridão não nos alcançasse. Ele era o senhor deste território, o vampiro que comandava legiões de mortos-vivos e negociava com reis humanos como se fossem crianças implorando por doces. Ele vinha uma vez por ano para coletar o tributo de sangue das famílias nobres sob seu domínio. Geralmente mandava emissários. Hoje, ele viria. Minha madrasta, Lady Morgana, estava histérica desde a manhã. Ela corria de um lado para o outro da sala de estar, ajeitando as almofadas, gritando com os criados, puxando os cachos loiros de Celestine com tanta força que minha meia-irmã choramingava. Isolde, a mais velha, ficava parada diante do espelho como uma estátua, verificando obsessivamente o rubor em suas bochechas. Elas achavam que ele viria para escolher uma delas, para beber o sangue de uma jovem nobre e bela. Elas achavam que seriam honradas. Eu sabia a verdade. Monstros não honram. Eles consomem. Fiquei onde sempre ficava. Nos cantos, na sombra, perto das cinzas quentes da lareira onde eu dormia. Minhas mãos, calejadas e avermelhadas pelo trabalho, tremiam enquanto eu esfregava uma panela de ferro. Eu usava o vestido cinza que minha madrasta tinha me dado anos atrás, tão surrado que mal cobria meus joelhos. Meu cabelo escuro estava preso de qualquer jeito com um pedaço de barbante. Eu não era nada. Eu não deveria ser vista. Mas quando o sino da entrada tocou, ecoando pela mansão como o badalar de um sino fúnebre, algo dentro de mim se retorceu. Um pressentimento. Uma inquietação que eu não conseguia nomear. Lady Morgana gritou para que todos se posicionassem na sala de entrada. Celestine e Isolde correram, ajeitando seus vestidos de seda azul e rosa. Eu me levantei devagar, limpando as mãos nas roupas, mas minha madrasta me lançou um olhar mortal. Você fica aqui, sua imunda. Não quero que ele veja a desgraça que habita minha casa. Suas palavras eram chicotadas. Eu acenei, aliviada. Não ser vista era minha especialidade. Mas a curiosidade é um veneno lento. Eu me arrastei até a porta da cozinha, entreabri uma fresta e espiei. A porta principal se abriu. O frio entrou primeiro. Não era o frio do inverno, mas algo mais velho, mais profundo, como se a própria morte tivesse cruzado a soleira. E então ele entrou. Cassian. Eu parei de respirar. Ele era alto, absurdamente alto, com ombros largos cobertos por um casaco militar negro que parecia feito de sombras e couro. Seus cabelos eram escuros como a noite sem lua, cortados de forma impecável, mas com uma única mecha branca caindo sobre a têmpora esquerda, um detalhe que parecia errado e fascinante ao mesmo tempo. Sua pele era pálida, mas não doentia. Era a palidez de mármore polido, de algo eterno. E seus olhos... Deus, seus olhos eram de prata líquida, brilhando com uma luz própria, frios e predatórios como os de um lobo no inverno. Ele não andava. Ele se movia como a água, fluido e inevitável. A presença dele sugava o ar da sala. 2 guardas vampiros o seguiam, mas eram sombras comparados a ele. Minha madrasta se curvou profundamente e minhas irmãs fizeram uma reverência desajeitada, Celestine quase tropeçando nos próprios pés. General Cassian, Lady Morgana disse, sua voz melosa e trêmula. É uma honra inimaginável recebê-lo pessoalmente em nossa humilde residência. Estamos prontos para oferecer o tributo. Minhas filhas, Celestine e Isolde, possuem sangue puro, educação refinada, e estão à sua disposição.
Ele não respondeu. Seus olhos prateados varreram a sala com tédio absoluto, como se estivesse avaliando gado em um mercado. Celestine tentou sorrir, mas o sorriso morreu em seus lábios quando o olhar dele passou por ela sem interesse. Isolde levantou o queixo, tentando parecer imponente, mas suas mãos tremiam. Cassian inspirou profundamente e então parou. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Seus olhos se arregalaram, apenas por uma fração de segundo, e sua cabeça virou bruscamente na minha direção, para a porta entreaberta da cozinha, para mim. Eu recuei, mas era tarde demais. Seus olhos prateados me encontraram através da fresta e algo neles mudou. A prata se iluminou, incandescente, hipnótica. Ele inclinou a cabeça, como um predador que acabou de detectar o cheiro de algo raro e precioso na floresta. Meu coração bateu tão forte que pensei que ele fosse ouvir. Meus pés queriam correr, mas eu estava congelada, presa naquele olhar como um animal na mira de um caçador. Lady Morgana seguiu o olhar dele e franziu o senho, confusa. General? Há algo errado? Ele não respondeu. Ele simplesmente apontou um dedo enluvado de couro negro na minha direção e disse, com uma voz baixa e ressonante, que fez meu corpo inteiro vibrar. Ela. Eu a levarei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu pisquei, certa de que tinha ouvido errado. Celestine soltou um grito de indignação. Isolde ficou boquiaberta. Minha madrasta olhou para mim, para ele, e então para mim novamente, como se estivesse tentando entender uma piada cruel. General, ela disse, rindo nervosamente. Certamente o senhor está brincando. Ela é apenas uma criada, uma bastarda que tive a caridade de abrigar. Ela dorme nas cinzas, pelo amor de Deus. Minhas filhas são... Eu não me repito. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ele se virou para mim, seus olhos prateados fixos nos meus olhos violeta acinzentados, e estendeu a mão enluvada. Venha. Não era um pedido. Era uma ordem. E meu corpo obedeceu antes que minha mente pudesse protestar. Eu empurrei a porta da cozinha. Saí trôpega, suja de cinzas e suor. Meus pés descalços deixando marcas escuras no chão de mármore polido da sala. Lady Morgana não protestou. Celestine e Isolde estavam mudas de choque e inveja. Ninguém discutia com o general. Eu me aproximei dele, tremendo. Ele era tão alto que eu tinha que inclinar a cabeça para trás para olhar seu rosto. De perto, ele era ainda mais aterrorizante. Seus traços eram perfeitos demais, esculpidos com precisão inumana, e o cheiro que emanava dele era estranho. Couro, ozônio, algo metálico e frio, como sangue congelado. Mas havia outra coisa, algo que eu não conseguia identificar, algo que fazia minha pele formigar. Ele me observou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos percorreram meu rosto sujo, meu cabelo desgrenhado, minhas roupas rasgadas. E então, para minha surpresa, ele tirou uma de suas luvas e estendeu a mão nua para mim. Eu hesitei. Sua pele era pálida e perfeita, os dedos longos e fortes. Eu não queria tocá-lo, mas eu também não tinha escolha. Coloquei minha mão calejada e suja na dele. Sua pele era fria, gélida, mas no momento em que nossos dedos se tocaram, algo aconteceu. Uma faísca, uma corrente elétrica que subiu pelo meu braço e se espalhou pelo meu peito, quente e assustadora. Ele apertou minha mão, apenas uma vez, e seus olhos se fecharam por um segundo, como se ele estivesse saboreando algo. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles. Algo perigoso, possessivo. Prepare-a para a viagem. Ele disse a um dos guardas, sem tirar os olhos de mim. Ela vem comigo, agora. E foi assim que minha vida acabou. Ou começou. Eu ainda não sabia qual. Enquanto eu era arrastada para fora da mansão, para uma carruagem negra que esperava sob a luz pálida da lua,
Uma única pergunta ecoava na minha mente, se repetindo como um mantra desesperado. Por quê? Por que ele me escolheu? Eu não tinha nada. Eu não era nada. Eu era apenas cinzas e silêncio. Mas a resposta para essa pergunta, eu descobriria, era mais assustadora e mais bela do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Porque o general mais poderoso do reino, o monstro que bebia sangue e comandava a morte, não tinha vindo pelo meu sangue. Ele tinha vindo pela minha alma. A carruagem era uma gaiola de veludo negro e madeira de ébano. Eu estava sentada no banco estofado, rígida como uma estátua, com as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. O general estava sentado à minha frente, tão imóvel que poderia ser feito de pedra, seus olhos prateados fixos na janela escura. Ele não tinha falado uma palavra desde que saímos da mansão. O silêncio era sufocante, pesado como um cobertor molhado sobre meu peito. Eu tentava não olhar para ele, mas era impossível. Meus olhos voltavam para seu rosto como mariposas atraídas por uma chama mortal. A mecha branca em seu cabelo brilhava sob a luz fraca da lanterna pendurada no teto da carruagem. Seus dedos, agora novamente enluvados, tamborilavam levemente no braço do assento, o único sinal de que ele não era uma estátua. E aquele cheiro. Couro, ozônio, frio metálico. Mas também algo mais. Algo que meu cérebro não conseguia processar, mas que fazia meu estômago se revirar de uma forma estranha. Por que eu? A pergunta me consumia. Eu era nada. Menos que nada. Uma bastarda criada nas cinzas, sem nome, sem valor. Celestine tinha cabelos de ouro e pele de porcelana. Isolde tinha olhos azuis como safiras e uma postura de rainha. E ele tinha me escolhido. Eu, com minhas mãos calejadas, meu vestido rasgado e meu cabelo cheio de cinzas. A carruagem bateu em um buraco na estrada, e eu fui jogada para o lado. Minha mão bateu no assento dele, e ele olhou para baixo, para onde meus dedos tocaram o veludo negro ao lado de sua coxa. Seus olhos encontraram os meus. Eu recuei imediatamente, murmurando uma desculpa que mal saiu da minha garganta. Ele não disse nada. Apenas me observou. E então, pela primeira vez, ele falou. Qual é o seu nome? Sua voz era baixa, controlada. Mas havia algo nela que fazia meu corpo inteiro responder. Uma vibração que eu sentia nos ossos. Serafina, eu sussurrei, mal conseguindo formar a palavra. Ele repetiu meu nome, lentamente, como se estivesse provando cada sílaba. Serafina. A forma como ele disse fez parecer algo precioso, sagrado. Eu não gostei disso. Nomes preciosos eram perigosos. Por que eu? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Eu imediatamente me encolhi, esperando fúria, mas ele apenas inclinou a cabeça, estudando-me. Você não sabe? Ele perguntou, e havia algo quase parecido com surpresa em sua voz. Não. Minha voz tremeu. Eu não tenho nada que você possa querer. Meu sangue não é puro. Eu sou apenas... Não termine essa frase. Suas palavras foram cortantes, e eu fechei a boca imediatamente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, aproximando seu rosto do meu. Perto demais. Eu podia ver cada detalhe dos olhos dele, a prata líquida que parecia se mover como mercúrio. Você cheira diferente. Eu pisquei. Eu cheiro? Sim. Ele fechou os olhos por um momento, inalando profundamente, e eu vi suas narinas se abrirem levemente. Quando ele abriu os olhos novamente, havia fome neles. Mas não a fome que eu esperava. Não era a fome de um predador olhando para alimento. Era algo mais profundo, mais assustador. Você cheira a madressilva sob a lua cheia, a fogo estelar, a algo que eu não sinto há 1000 anos. 1000 anos. A frase me atingiu como um soco. Ele tinha 1000 anos.
Ele era tão antigo que minha existência inteira era menos que um piscar de olhos para ele. E ainda assim, ele estava aqui, dizendo que eu cheirava a algo que ele não sentia há 1 milênio. Eu não entendo. Eu sussurrei. Nem eu. Pela primeira vez ouvi frustração em sua voz. Ele se recostou no assento, afastando-se de mim, e passou uma mão pelo cabelo escuro. Mas vou descobrir. A carruagem parou. Olhei pela janela e vi algo que me roubou o ar dos pulmões. Um castelo. Não era um castelo. Era uma fortaleza, negra como obsidiana, erguendo-se contra o céu noturno como uma cicatriz na paisagem. Torres pontiagudas perfuravam as nuvens, e as janelas brilhavam com uma luz pálida e doentia. O portão principal era enorme, feito de ferro negro coberto de runas que pareciam pulsar com vida própria. Bem-vinda à Cidadela de Sangue, Cassian disse, sua voz carregada de algo que poderia ser orgulho ou ameaça. Seu novo lar. Lar. A palavra soou como uma piada cruel. Meu lar tinha sido a lareira da cozinha de Lady Morgana. Meu lar tinha sido cinzas e fome. Mas isso era o covil de um monstro. A porta da carruagem se abriu, e um dos guardas estendeu a mão para me ajudar a descer. Eu hesitei, olhando para Cassian, mas ele já tinha saído do outro lado, sua capa negra ondulando atrás dele como asas. Peguei a mão do guarda, e meus pés descalços tocaram pedras frias e lisas. O chão estava gelado, e o ar cheirava a pedra úmida, musgo e algo metálico que eu não queria identificar. Cassian caminhou em direção ao portão, e eu o segui, porque não havia outra escolha. Os portões se abriram silenciosamente, revelando um pátio interno vasto e vazio. Tudo era negro. Pedra negra, colunas negras, estátuas negras de figuras encapuzadas que pareciam me observar com olhos invisíveis. Vampiros vestidos com armaduras escuras se curvavam quando Cassian passava. Ele não olhava para nenhum deles. Ele apenas caminhava, e eu corria atrás, tentando não tropeçar. Subimos uma escadaria em espiral que parecia nunca acabar. Meus pés doíam, minhas pernas tremiam. Mas eu não disse nada. Finalmente, ele parou diante de uma porta dupla de madeira escura entalhada com flores estranhas e espinhosas. Ele abriu a porta e fez um gesto para que eu entrasse. Eu entrei e parei, atordoada. Não era uma masmorra. Não era uma cela. Era um quarto. Enorme. Luxuoso. As paredes eram de pedra cinza, mas cobertas com tapeçarias ricas em tons de vinho e prata. Havia uma cama com dossel, tão grande que poderia caber 5 pessoas, coberta com lençóis de seda negra e almofadas cor de ameixa. Uma lareira enorme ardia no canto, lançando sombras dançantes pelas paredes. Havia uma mesa com frutas frescas, pão e vinho, e no canto oposto, uma banheira de cobre polido, já cheia de água fumegante. Este é o seu quarto, Cassian disse atrás de mim. Eu me virei para encará-lo, confusa. Ele estava parado na soleira, observando minha reação. Você será banhada, vestida e alimentada. Amanhã, conversaremos. Eu sou sua prisioneira? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ele hesitou. Por um momento, algo passou por seus olhos. Incerteza? Culpa? Mas desapareceu tão rápido que pensei ter imaginado. Você está sob minha proteção, ele disse finalmente. Há uma diferença. Não há. Eu surpreendi a mim mesma com a firmeza em minha voz. Se eu não posso sair, sou uma prisioneira. Seus olhos se estreitaram e ele deu um passo para dentro do quarto. A temperatura pareceu cair. Ele se aproximou de mim, lento e deliberado, até que estava tão perto que eu podia sentir o frio emanando de seu corpo. Você quer sair? Ele perguntou, sua voz perigosamente suave. Quer voltar para a mansão de sua madrasta? Para as cinzas e os insultos? Para as mãos que te batiam quando ninguém estava olhando? Eu pisquei, surpresa. Como ele sabia? Ele viu a pergunta em meus olhos e sorriu,
mas não havia calor naquele sorriso. Eu vejo tudo, Serafina. Suas mãos contam histórias. Suas cicatrizes contam histórias. Você foi quebrada por aquela mulher e ainda assim, prefere voltar a ficar aqui? Prefiro o diabo que conheço. Eu sussurrei. Algo escureceu em seus olhos. Ele se inclinou, seu rosto a centímetros do meu, e sussurrou. Então aprenda a me conhecer. E então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Ouvi o clique de uma chave girando na fechadura. Eu estava trancada. Fiquei parada ali, tremendo, por muito tempo. Finalmente, forcei meus pés a se moverem. A banheira me chamava. Eu não tomava um banho de verdade há anos. Tirei meu vestido rasgado, as cinzas caindo no chão como neve suja, e entrei na água quente. A sensação foi divina e dolorosa ao mesmo tempo. Minha pele ardia onde havia cortes e feridas que eu nem sabia que existiam. Eu afundei na água até o queixo e fechei os olhos. Lágrimas se misturaram com a água do banho, e eu não sabia se estava chorando de medo, alívio ou exaustão. Quando saí da banheira, encontrei um vestido deixado em uma cadeira perto da lareira. Era simples, de linho macio na cor creme, mas o tecido era mais fino e bonito do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Vesti-o. Ele me caía perfeitamente. Alguém tinha tirado minhas medidas sem que eu percebesse. Caminhei até a janela e olhei para fora. O castelo ficava no topo de uma montanha, e abaixo eu podia ver florestas negras se estendendo até o horizonte, onde a lua pendurada no céu como um olho vigilante. Era lindo e aterrorizante. Eu estava presa em uma gaiola de obsidiana, mas a gaiola tinha vista para o infinito. Deitei na cama, afundando na seda macia, e olhei para o teto. Meu corpo estava exausto, mas minha mente corria. Por que ele me escolheu? O que ele queria de mim? E por quê? Deus me perdoe. Uma parte de mim estava curiosa para descobrir. Adormeci com o som do vento uivando contra as pedras do castelo, levando consigo meus medos e dúvidas para a noite sem fim. Mas mesmo nos meus sonhos, eu podia sentir aqueles olhos prateados me observando, sempre observando. Acordei com o som de batidas na porta. Meu corpo se enrijeceu instintivamente, um reflexo de anos dormindo na lareira, sempre alerta para os gritos de Lady Morgana ou os chutes cruéis de Celestine. Mas quando abri os olhos, vi o teto alto de pedra, as cortinas de veludo, a luz pálida da manhã filtrando pela janela. Não estava mais na mansão. Estava aqui, na fortaleza do monstro. A porta se abriu e uma mulher entrou. Ela era jovem, com cabelos castanhos presos em um coque apertado e olhos gentis. Humana. Eu podia sentir pelo cheiro dela, quente e vivo, sem aquele toque de ozônio que todos os vampiros carregavam. Bom dia, senhorita, ela disse, fazendo uma reverência rápida. Meu nome é Elara. O general ordenou que eu a ajudasse a se preparar para o café da manhã com ele. Café da manhã. Com ele. Meu estômago se apertou. Eu não preciso de ajuda. Elara sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso, como se ela entendesse meu medo. Por favor, senhorita. Ele não gosta de esperar. Eu cedi. Elara me ajudou a trocar o vestido de linho por outro, este em tons de azul petróleo, com mangas longas e um corte simples que não se agarrava ao meu corpo. Ela penteou meu cabelo, e foi a primeira vez em anos que alguém tocou minha cabeça com gentileza. Suas mãos eram suaves, pacientes, desembaraçando os nós sem puxar. Quando ela terminou, meus cabelos escuros caíam em ondas pesadas pelas minhas costas, brilhando limpos pela primeira vez que eu conseguia lembrar. Você é linda, Elara murmurou, quase para si mesma. Eu não respondi. Beleza era perigosa. Beleza chamava atenção. E atenção, no mundo dos monstros, era fatal. Ela me conduziu pelos corredores labirínticos do castelo. Tudo era pedra e sombra, mas havia detalhes que eu não tinha notado na noite anterior. Vitrais em tons de vermelho sangue e azul meia-noite.
tochas que ardiam com chamas brancas estranhas. Retratos de figuras pálidas e majestosas, todos com aqueles mesmos olhos prateados e frios. A linhagem de Cassian, percebi. Séculos de predadores olhando para mim através da tinta e do tempo. Elara parou diante de 2 portas de carvalho maciço. Ela bateu uma vez, e a voz de Cassian ecoou de dentro. Entre. Elara abriu a porta e fez um gesto para que eu passasse. Eu respirei fundo e entrei. A porta se fechou atrás de mim com um som definitivo. O cômodo era menor do que eu esperava. Uma sala de jantar privada, com uma mesa de madeira escura no centro, já posta com pratos de porcelana branca e talheres de prata. Cassian estava em pé perto da janela, olhando para a paisagem lá fora, as mãos cruzadas nas costas. Ele usava roupas mais simples hoje, uma camisa branca de mangas arregaçadas e calças escuras. Sem o casaco militar, ele parecia menos intimidador, quase humano, quase. Ele se virou quando me ouviu entrar, e seus olhos prateados me varreram da cabeça aos pés. Eu me forcei a ficar imóvel, a não me encolher sob aquele olhar. Ele assentiu, como se aprovasse o que via, e fez um gesto para a cadeira oposta à dele. Sente-se. Eu obedeci. A cadeira era confortável demais, o assento almofadado me fazendo sentir como se eu não pertencesse ali. Cassian se sentou do outro lado da mesa, seus movimentos fluidos e graciosos. Ele não tocou na comida, mas observou enquanto eu olhava para o prato diante de mim. Pão fresco, manteiga, frutas, queijo, comida de verdade. Meu estômago rosnou, traindo minha fome. Coma, ele disse, sua voz calma. Eu hesitei. Você não vai comer? Seus lábios se curvaram em algo que poderia ser um sorriso, mas não chegava aos olhos. Minha dieta é diferente. Sangue. Ele bebia sangue, é claro. Eu forcei a imagem para fora da minha mente e peguei um pedaço de pão. Estava quente, macio, e o sabor explodiu na minha boca. Eu não consegui me controlar. Comi como se estivesse morrendo de fome, porque eu estava. Anos de sobras frias e restos secos não me prepararam para isso. Ele me observou em silêncio enquanto eu comia. Não era um olhar de pena ou nojo. Era analítico, quase clínico, como se ele estivesse estudando uma criatura rara. Finalmente, quando terminei, ele se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Eu trouxe você aqui por um motivo, Serafina. Ele começou. E não foi para coletar o tributo. Há algo em você que eu preciso entender. Meu cheiro, eu disse, lembrando das palavras dele na carruagem. Você disse que eu cheiro diferente. Sim. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Na minha existência, bebi o sangue de milhares, humanos, feiticeiros, até outros vampiros. Cada um tem um cheiro único, uma assinatura. Mas todos eles cheiram a alimento, a sustento, a necessidade. Ele parou, seus olhos se fixando nos meus. Você não. Então o que eu cheiro? Minha voz saiu mais desafiadora do que eu pretendia. Seus olhos escureceram. Lar. A palavra me atingiu como um raio. Lar. Eu nunca tive um lar. E ainda assim, esse monstro milenar estava me dizendo que eu cheirava algo que ele não sentia há 1000 anos. Algo impossível. Antes que eu pudesse responder, a porta explodiu aberta. Eu pulei da cadeira, meu coração disparando. Um vampiro entrou, alto e esguio, com cabelos loiros platinados e olhos azuis gélidos. Ele usava roupas elegantes, um casaco vermelho escuro sobre uma camisa branca, e havia algo arrogante em sua postura. Ele olhou para mim, e então para Cassian, e seus lábios se curvaram em um sorriso desdenhoso. Então é verdade, ele disse, sua voz melosa e venenosa. O grande general trouxe uma humana para casa. Uma criada suja de cinzas. Ele riu, um som agudo e desagradável. Você está ficando sentimental na velhice, Cassian? Cassian não se moveu, mas algo mudou no ar.
A temperatura caiu. Eu podia ver minha respiração se transformando em névoa. Valérios, Cassian disse, sua voz baixa e perigosa. Você deveria estar patrulhando a fronteira sul. E perder a diversão? Valérios deu mais um passo em direção a mim, seus olhos azuis gelados me examinando como se eu fosse um inseto. Deixe-me adivinhar. Você planeja mantê-la como um animal de estimação? Algo para acariciar quando estiver entediado? Saia. A voz de Cassian era uma lâmina, mas Valérios não estava ouvindo. Ele estava muito ocupado me estudando, rodeando a mesa, se aproximando. Eu recuei instintivamente, mas bati na parede. Ele sorriu, mostrando presas afiadas. Ou talvez ela seja um lanche para mais tarde? Posso provar? Ele estendeu a mão em direção ao meu rosto. Cassian se moveu. Eu nem vi. Um momento ele estava sentado, e no próximo, ele estava entre mim e Valérios, sua mão segurando o pulso do outro vampiro com força suficiente para fazer o osso estalar. Valérios gritou de dor, seus olhos arregalados de surpresa. Toque nela! Cassian rosnou, e sua voz não era mais humana. E eu arrancarei sua mão pela raiz e a alimentarei a você. Eu nunca tinha visto ódio puro até aquele momento. Os olhos de Cassian brilhavam como prata derretida. Suas presas estavam expostas. E havia algo selvagem nele. Algo antigo e aterrorizante. Ele não era mais o general controlado. Ele era a besta. Valérios recuou, esfregando o pulso ferido, seu rosto pálido de medo e fúria. Você está protegendo ela? Ele cuspiu incrédulo. Uma humana? Saia, Cassian repetiu. Antes que eu mude de ideia sobre deixá-lo vivo. Valérios olhou para mim uma última vez, e havia promessa de violência em seus olhos. Ele fez uma reverência exagerada e saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era denso. Cassian ainda estava parado na minha frente, tenso, sua respiração pesada. Lentamente ele se virou para mim, e eu vi algo em seus olhos que me fez gelar. Culpa. Você está ferida? Ele perguntou, sua voz rouca. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar. Ele tinha me protegido. Ele tinha ameaçado seu próprio soldado por mim. Por quê? Ele não deveria ter feito isso. Cassian murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Ele passou uma mão pelo cabelo, bagunçando a mecha branca. Ninguém deveria tocar em você. Por quê? A palavra finalmente saiu. Por que você se importa? Eu sou nada. Eu sou... Você não é nada. Ele deu um passo em minha direção, e antes que eu pudesse recuar, suas mãos estavam em meus ombros, me segurando no lugar. Seu toque era frio, mas firme. Seus olhos prateados perfuraram os meus, intensos e desesperados. Você não entende, Serafina. Desde o momento em que senti seu cheiro, algo mudou. Algo dentro de mim despertou. E eu não sei o que isso significa. Mas até descobrir, você fica sob minha proteção. E qualquer um que ousar machucá-la responderá a mim. Eu deveria ter sentido medo. Mas o que eu senti foi algo pior. Algo perigoso. Uma faísca de calor no fundo do meu peito, onde seu toque queimava através do tecido do meu vestido. Ele deve ter sentido algo também, porque seus olhos se arregalaram levemente. Ele soltou meus ombros como se eu queimasse e recuou, colocando distância entre nós. Elara vai levá-la de volta ao seu quarto. Você ficará lá até eu decidir o que fazer com você. E então ele saiu, me deixando sozinha na sala de jantar, meu coração batendo como um tambor de guerra, minha pele ainda formigando onde ele tinha me tocado. Naquele momento, percebi a verdade terrível. Eu não era prisioneira de suas paredes. Eu era prisioneira dele. E a parte mais assustadora, uma parte de mim não queria escapar. 3 dias se passaram desde o incidente com Valérios. 3 dias trancada naquele quarto luxuoso, vendo o sol nascer e se pôr através da janela alta, comendo refeições silenciosas trazidas por Elara, que me olhava com pena, mas não dizia nada.
3 dias sem ver Cassian. Eu deveria estar aliviada, mas em vez disso, havia uma inquietação crescendo dentro de mim, como uma coceira que eu não conseguia alcançar. Na 4ª noite, a porta se abriu sem aviso. Não era Elara. Era ele. Cassian entrou como uma sombra, fechando a porta atrás de si. Ele usava apenas uma camisa escura com os primeiros botões abertos, revelando a pele pálida de seu peito, e calças pretas. Sem casaco, sem armadura. Seus cabelos estavam levemente despenteados, a mecha branca caindo sobre seus olhos. Ele parecia cansado. Podia um vampiro ficar cansado? Você precisa vir comigo, ele disse sem preâmbulo. Sua voz estava tensa, quase urgente. Eu me levantei da cadeira perto da lareira onde estava lendo um dos livros que encontrei na estante. Por quê? Porque eu encontrei algo. Algo que pode explicar. Isso. Ele fez um gesto vago entre nós, como se o próprio ar carregasse o peso daquilo que não sabíamos nomear. Venha. Agora. Não havia espaço para argumento. Eu o segui pelos corredores escuros, descendo escadas em espiral que pareciam descer para as entranhas da terra. O ar ficava mais frio a cada degrau, e o cheiro de pedra antiga e papel velho me invadia as narinas. Finalmente, ele parou diante de uma porta de ferro negro coberta de runas brilhantes. Esta é a biblioteca do clã, ele disse, empurrando a porta aberta. Nosso arquivo mais antigo. Contém registros que datam de antes da minha transformação. Entrei e meu queixo caiu. A sala era colossal, com estantes que subiam até um teto tão alto que desaparecia na escuridão. Livros de todos os tamanhos e idades enchiam cada espaço disponível. Pergaminhos amarelados estavam empilhados em mesas antigas. Velas flutuavam no ar sem suporte, lançando luz dourada e tremeluzente sobre tudo. Era belo e aterrorizante. Cassian caminhou direto para uma mesa no centro, onde vários livros estavam espalhados, abertos em páginas cheias de texto em línguas que eu não reconhecia. Ele pegou um dos livros, um tomo grosso encadernado em couro negro, e virou para uma página marcada com uma fita vermelha. Leia! Ele ordenou, empurrando o livro em minha direção. Eu olhei para a página. O texto era em latim antigo, mas alguém tinha traduzido partes dele para o português em tinta mais recente. Comecei a ler em voz alta, minha voz tremendo. O sangue Zastra, os portadores do sangue estrelado. Uma linhagem rara entre os humanos, nascida uma vez a cada 1000 anos, cujo sangue carrega a essência do cosmos. Eles não são alimento para os vampiri. Eles são companheiros de destino. Eu parei, o coração batendo forte. Companheiros de destino. A frase ecoou em minha mente como um sino tocando. Continue, Cassian disse, sua voz rouca. Eu engoli em seco e continuei. Quando um vampire encontra seu sangue Zastra, o vínculo é instantâneo e absoluto. O cheiro do companheiro não é de alimento, mas de reconhecimento. A alma do vampire reconhece sua contraparte, aquele que foi destinado a completá-lo. O vínculo não pode ser quebrado. O vampire não pode drenar o companheiro, pois fazê-lo seria drenar a própria essência de sua alma. O companheiro torna-se a maior força e a maior fraqueza do vampire. A dor de um é a dor do outro. A morte de um é a morte espiritual do outro. Eu parei de ler e olhei para Cassian. Ele estava me observando com uma intensidade que me fez recuar. Seus olhos prateados brilhavam na luz das velas, e havia algo selvagem neles. Algo desesperado. É isso, ele disse, sua voz baixa e controlada, mas eu podia ouvir a tensão nela. É por isso que não posso ficar longe de você. É por isso que a ideia de alguém te machucar me faz querer queimar este castelo inteiro até as fundações. É por isso que quando você respira, eu ouço. Quando seu coração bate, eu sinto. Ele deu um passo em minha direção, e eu recuei até minhas costas baterem em uma estante. Você é minha companheira, Serafina. Meu sangue Zastra. E eu sou seu. Não. Não, não, não. Aquilo não podia ser verdade.
Companheiros de destino eram contos de fadas, histórias que as pessoas contavam para tornar o amor menos assustador, menos caótico. Eu não era especial. Eu era apenas uma garota que dormia nas cinzas. Eu não acredito nisso, eu sussurrei, mas minha voz faltava convicção. Ele sorriu, mas não havia alegria ali, apenas tristeza. Nem eu queria. Você acha que eu quero esse tipo de vulnerabilidade? 1000 anos, Serafina. 1000 anos de solidão calculada, de controle absoluto sobre cada emoção, cada impulso. E então você entra naquela sala suja de cinzas e tudo desmorona. Tudo. Ele pressionou uma mão contra o peito, sobre o coração. Você me sente aqui? Porque eu sinto você. O tempo todo. Sua confusão, seu medo, sua raiva. Eu pisquei, surpresa. Você pode sentir o que eu sinto? Não claramente, não ainda, mas é como uma sombra na periferia da minha mente. E quando você está perto, ele fechou os olhos, inalando profundamente, como se estivesse se afogando e eu fosse o ar. Quando você está perto, é como se eu finalmente pudesse respirar novamente. Minhas pernas fraquejaram. Eu deslizei pela estante até estar sentada no chão frio de pedra, minha cabeça girando. Companheira de destino. Eu era a companheira de destino de um vampiro milenar. Era ridículo, era impossível. E ainda assim, uma parte de mim, uma parte pequena e traidora, sussurrava. É verdade. Cassian se ajoelhou na minha frente, seus olhos no mesmo nível que os meus. Eu sei que isso é assustador, ele disse suavemente. Eu sei que você não me conhece, não confia em mim, e eu não espero que confie, mas preciso que você entenda algo. Ele pegou minha mão, e o frio de sua pele contra a minha era chocante e estranhamente reconfortante ao mesmo tempo. Eu passei séculos construindo muros, disciplina, controle, poder. Essas eram minhas virtudes, mas você os derrubou em um instante. E agora, pela primeira vez em 1000 anos, eu tenho algo a perder. E isso me aterroriza. Eu olhei para nossos dedos entrelaçados. Sua mão era grande, engolfando a minha, e havia cicatrizes antigas em seus nós dos dedos, marcas de batalhas esquecidas. E se eu não quiser isso? Eu sussurrei. E se eu não quiser ser sua companheira? Dor. Eu vi dor pura em seus olhos, tão intensa que me cortou. Ele soltou minha mão como se eu o tivesse queimado. Então eu deixarei você ir, ele disse, sua voz vazia. Não vou forçá-la a nada, Serafina. Você não é minha propriedade. Se você quiser partir, eu providenciarei uma escolta, uma casa em qualquer lugar que desejar, ouro suficiente para viver confortavelmente. Você será livre. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas em vez disso, senti pânico. A ideia de deixá-lo, de nunca mais vê-lo, de voltar para uma vida de solidão, doía. Por quê? Porque doía. Mas, ele continuou, sua voz ganhando uma borda desesperada. Antes que você decida, me dê uma chance. Uma semana, 7 dias. Deixe-me tentar te mostrar quem eu sou além do monstro. Deixe-me tentar entender quem você é, além da menina das cinzas. E então, se você ainda quiser partir, eu não vou impedi-la. Uma semana. 7 dias para entender se essa conexão impossível era real ou apenas o resultado de magia antiga e sangue estranho. Eu deveria ter dito não. Deveria ter exigido minha liberdade imediatamente. Mas quando olhei para seus olhos prateados, vi algo que eu nunca pensei que veria em um predador milenar. Esperança. 7 dias, eu disse finalmente. Mas você tem que me prometer algo. Qualquer coisa. Seja honesto comigo, sobre tudo. Não me esconda em um quarto como um segredo. Se eu vou entender o que isso significa, preciso ver quem você realmente é. O general, o vampiro, o monstro e o homem. Algo mudou em sua expressão. Respeito. Ele assentiu lentamente. Eu prometo. Ele se levantou e estendeu a mão para me ajudar. Eu peguei
e ele me puxou para cima com facilidade. Ficamos ali por um momento, próximos demais, nossos corações batendo em ritmos diferentes, mas de alguma forma sincronizados. E então, ele fez algo que me surpreendeu. Ele levou minha mão aos lábios e a beijou. Um toque tão leve e reverente que mal senti. Obrigado. Ele murmurou contra minha pele. Minha pele formigou onde seus lábios tocaram. Eu me afastei, confusa por minha própria reação. Não me agradeça ainda, eu disse tentando soar firme. Eu ainda não decidi nada. Mas era mentira. No momento em que ele me tocou, no momento em que seus olhos encontraram os meus com aquela vulnerabilidade nua e crua, algo dentro de mim mudou. Não era amor. Ainda não. Mas era reconhecimento. Como se uma parte de mim que estava dormindo finalmente tivesse acordado e dito: "Ah, é você." E isso me assustava mais do que qualquer monstro jamais poderia. Nos dias que se seguiram, Cassian cumpriu sua promessa. Ele não me escondeu. Ele me levou para todo o castelo, mostrando-me a sala do trono onde julgava disputas, a sala de guerra onde planejava estratégias, até as masmorras onde os verdadeiros monstros de seu reino eram mantidos. Ele me apresentou a seus conselheiros, que me olhavam com desconfiança e curiosidade. Ele me ensinou sobre a história de seu clã, sobre as guerras que travou, sobre os séculos de solidão. E eu comecei a vê-lo. Não o general. Não o monstro. Mas o homem enterrado sob camadas de gelo e controle. O homem que, quando achava que eu não estava olhando, observava as estrelas com uma expressão de saudade tão profunda que me partia o coração. O homem que uma vez salvou uma criança humana de um incêndio, arriscando a própria vida, porque ela me lembrou de alguém que eu amei há muito tempo. E a cada dia, a cada conversa, a cada toque acidental de nossas mãos ao caminhar pelos corredores, eu sentia o vínculo crescer. Não era mágica. Era escolha. A escolha de deixar alguém entrar. A escolha de confiar. A escolha de acreditar que talvez, apenas talvez, destino não fosse uma prisão. Era liberdade. No 6º dia, ele me levou para as estrelas. Não literalmente, é claro. Mas a torre mais alta do castelo, aquela que perfurava as nuvens e tocava o céu noturno, tinha um observatório. Cassian abriu as portas duplas de vidro que levavam a um terraço circular, e o vento gelado da noite me atingiu como uma onda. Eu tremi, e antes que pudesse protestar, senti o peso de sua capa sobre meus ombros. Ela cheirava a ele. Couro, ozônio e algo mais quente, mais humano do que eu esperava. Obrigada, murmurei, puxando a capa mais apertada ao meu redor. Ele não respondeu, apenas caminhou até a borda do terraço, apoiando as mãos na balaustrada de pedra, e olhou para cima. Eu o segui, e quando olhei para o céu, minha respiração falhou. As estrelas. Milhões delas, brilhando como diamantes espalhados sobre veludo negro. Aqui, tão alto e longe de qualquer cidade, não havia nada para obscurecer sua luz. A Via Láctea se estendia como um rio de prata através do céu, e eu nunca tinha visto nada tão lindo em toda a minha vida. Eu costumava observá-las quando era humano, Cassian disse suavemente, sua voz quase perdida no vento. Antes da transformação. Eu era um soldado comum, lutando em guerras que já foram esquecidas por este mundo. E nas noites frias, quando o medo da morte era tão forte que eu mal conseguia respirar, eu olhava para as estrelas e pensava: elas estavam aqui antes de mim. Elas estarão aqui depois de mim, e de alguma forma, isso me acalmava. Eu me aproximei dele, parando ao seu lado. Você ainda sente isso? Calma. Ele virou o rosto para mim, e sob a luz das estrelas, seus olhos prateados pareciam quase humanos. Não mais. Agora, quando olho para elas, só penso em quanto tempo vivi. Em quantas pessoas amei e perdi. Em como me tornei algo que aquele soldado humano teria matado sem hesitar. Ele fez uma pausa. Até você. Meu coração saltou. Eu, quando olho para você, ele disse,
Sua voz baixa e intensa. Eu não penso em solidão ou tempo perdido. Eu penso em possibilidade, em começos em vez de fins. E isso é novo. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas fiquei ali ao lado dele, nossos ombros quase se tocando, observando as estrelas em silêncio. E pela primeira vez desde que cheguei a este castelo, senti algo parecido com paz. Foi Cassian quem quebrou o silêncio. Amanhã é o 7º dia. Meu estômago se apertou. Eu tinha esquecido. Ou talvez tivesse tentado esquecer. 7 dias. Eu tinha prometido uma resposta. Eu sei. Eu sussurrei. Você já decidiu? Havia tensão em sua voz, medo escondido sob controle cuidadoso. Eu virei para encará-lo totalmente. Seus olhos me encontraram, e naquele momento, sob as estrelas, eu vi tudo. O monstro que ele era, o homem que ele tinha sido, a criatura solitária que tinha vivido 1000 anos esperando por algo que ele nem sabia que estava procurando. E eu vi a verdade que tinha tentado negar desde que li aquele livro na biblioteca. Cassian, eu comecei, minha voz tremendo. Eu não sei se acredito em destino. Eu não sei se acredito que fomos feitos um para o outro por alguma força cósmica. Mas eu sei que quando você me olha, eu me sinto vista pela primeira vez na minha vida. E quando você não está perto, há um vazio que não deveria estar lá. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. Seus olhos se arregalaram levemente, esperança e medo lutando em suas profundezas prateadas. Então sim, eu disse, minha voz mais firme agora. Eu fico. Não porque o vínculo me força, mas porque eu escolho. Eu escolho você. Por um momento ele não se moveu, não respirou. E então, em um movimento que era tão humano que me partiu o coração, ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo e tremido, como se estivesse segurando a respiração há 1000 anos. Serafina. Ele murmurou meu nome como uma oração. E então, ele me beijou. Não foi gentil. Não foi hesitante. Foi desesperado e faminto, e cheio de 1000 anos de solidão finalmente quebrada. Seus lábios eram frios contra os meus. Mas havia calor em sua urgência. Na forma como suas mãos subiram para segurar meu rosto, como se eu fosse algo precioso que poderia desaparecer. Eu deveria ter sentido medo. Deveria ter recuado. Mas em vez disso, me inclinei para ele, minhas mãos agarrando sua camisa, puxando-o mais perto. O beijo mudou algo. Eu senti. Uma onda de poder passou por nós, quente e elétrica, e por um breve momento, eu podia sentir o que ele sentia. Alívio, alegria, terror, adoração. Era avassalador, e quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Eu senti você? Eu sussurrei, meus olhos arregalados. No beijo, eu senti o que você sentia. Seus olhos brilharam. O vínculo está se fortalecendo. Mas antes que eu pudesse responder, um som ecoou pela noite. Um grito, e então outro. Alarmes começaram a soar através do castelo, sinos tocando em um padrão frenético que fez o sangue de Cassian gelar em minhas veias. Não o sangue dele. O meu, mas eu podia sentir sua reação através do vínculo, frio e mortal. Fique aqui, ele ordenou, suas presas se estendendo, seus olhos brilhando com fúria predatória. O que está acontecendo? Uma rebelião. Sua voz era gelo. Valérios. Meu coração afundou. Valérios. O vampiro que tinha tentado me tocar, que tinha olhado para Cassian com ódio e inveja. É claro que ele não aceitaria isso. Não aceitaria que seu general, seu líder todo-poderoso, tivesse uma fraqueza. Cassian começou a se virar, mas eu agarrei seu braço. Não me deixe aqui. Você estará segura. Não. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você prometeu honestidade. Prometeu não me esconder. Se isso é parte de ser sua companheira, então eu enfrento isso com você. Algo passou por seus olhos. Orgulho. Ele assentiu uma vez, curto e abrupto. Fique perto de mim. Não importa o que aconteça.
Descemos as escadas em velocidade sobrenatural, Cassian me carregando em seus braços para que eu não ficasse para trás. O castelo estava em caos. Vampiros corriam pelos corredores, alguns gritando ordens, outros lutando entre si. O cheiro de sangue impregnava o ar, espesso e sufocante. Cassian me colocou no chão quando chegamos ao grande salão, mas manteve uma mão firme em minha cintura, me puxando para seu lado. O salão estava cheio de vampiros, divididos em 2 grupos. De um lado, os leais a Cassian. Do outro, os rebeldes liderados por Valérius, que estava no centro com um sorriso vitorioso no rosto. General, Valérius disse, sua voz ecoando pelo salão. Que prazer vê-lo finalmente se juntar a nós. E você trouxe seu animalzinho de estimação. Que conveniente. Cassian rosnou, um som baixo e ameaçador que fez o chão vibrar. Explique-se, Valérius. Agora. Valérius riu, um som agudo e histérico. Explicar? Você quer que eu explique por que seu próprio clã está se voltando contra você? Olhe ao seu redor, Cassian. Você se tornou fraco, patético. Você, que uma vez conquistou reinos, agora se ajoelha aos pés de uma humana suja de cinzas. Ele cuspiu as palavras como veneno. O lendário sangue Zastra. O vínculo que nos torna mais fortes. Que piada. Tudo o que vejo é um vampiro milenar reduzido a um cachorrinho babando. Os vampiros ao redor de Valérius murmuraram em concordância. Havia muitos deles. Mais do que eu esperava. Meu coração bateu forte, e através do vínculo, eu senti a fúria de Cassian crescer. Você cometeu traição, Cassian disse, sua voz mortal e calma. A punição é a morte. Ah, mas você não pode me matar, pode? Valérius deu um passo à frente, seus olhos azuis brilhando com malícia. Porque se você me matar, provará meu ponto. Que você é um tirano. Que você escolhe uma humana sobre seu próprio clã. Ele apontou para mim. Mas há uma solução simples. Mate-a. Drene-a. Prove que o vínculo não tem poder sobre você. Prove que você ainda é o general que tememos e respeitamos. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Cassian. E eu, através do vínculo, senti sua luta interna. 1000 anos de liderança, de disciplina, de colocar o clã acima de tudo. E agora, uma escolha impossível. Seu clã ou eu. Cassian me soltou e deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Valérius. Você acha, ele disse, sua voz baixa e perigosa, que eu construí este clã através de medo? Através de demonstrações de força sem sentido? Ele deu mais um passo. Você está errado. Eu construí este clã através de lealdade, através de respeito. E qualquer um que não entende isso não merece estar aqui. Valérius sorriu. Grandes palavras. Mas palavras não mudam o fato de que você escolheu uma humana sobre nós. Não. Cassian parou bem na frente de Valérius, tão próximo que seus rostos quase se tocavam. Eu escolhi minha companheira. E se você, ou qualquer um aqui, acha que isso é fraqueza, então venha. Tente tirá-la de mim. Vamos ver quem é mais forte. O desafio ficou no ar como uma lâmina. Valérius hesitou, e eu vi medo em seus olhos, porque por toda sua arrogância, ele sabia a verdade. Cassian não era apenas um vampiro milenar. Ele era o vampiro milenar, o general que tinha sobrevivido 1000 anos de guerra e traição. E o vínculo não o tinha enfraquecido. O tinha tornado algo pior, algo imparável. Mas Valérius não recuou. Em vez disso, ele se moveu em um borrão de velocidade, passando por Cassian e vindo direto para mim. Eu não tive tempo de gritar. Não tive tempo de pensar. Mas Cassian foi mais rápido. Ele pegou Valérius pelo pescoço no ar, detendo-o com uma força brutal. E então, diante de todo o clã, ele fez algo que eu nunca tinha visto. Ele quebrou o pescoço de Valérius com um único movimento, o som ecoando pelo salão como um tiro. O corpo de Valérius caiu no chão, imóvel. Alguém mais? Cassian perguntou, sua voz calma, mas seus olhos brilhando com fúria prateada.
Ninguém se moveu. Ninguém respirou. E então, um por um, os vampiros se ajoelharam. Até mesmo os rebeldes. Porque eles entenderam. O vínculo não era fraqueza. Era poder. E Cassian tinha acabado de provar isso. Cassian se virou para mim e vi sangue em suas mãos. Mas quando ele me alcançou, suas mãos eram gentis, seus olhos macios. Você está bem? Eu assenti, minha garganta apertada demais para falar. Ele puxou-me para seus braços e eu o deixei, afundando em seu abraço frio. E através do vínculo, eu senti tudo. Seu alívio, sua fúria, seu amor. Amor. Sim, isso era amor. Feroz, protetor, absoluto. E eu senti o mesmo. Eu escolho você. Eu sussurrei contra seu peito. Sempre. E naquele momento, sob os olhos de seu clã, ele me beijou novamente. E desta vez, quando o poder do vínculo passou por nós, o salão inteiro se curvou. Porque não éramos mais general e humana. Éramos um. 6 meses depois. Eu estava parada na varanda mais alta do castelo, a mesma onde Cassian me levou para ver as estrelas naquela primeira noite. Mas agora, esta varanda era minha. Nossa, o vento gelado da noite não me incomodava mais como antes. Talvez fosse o vínculo me tornando mais resistente. Ou talvez fosse apenas porque eu tinha aprendido que o frio não era meu inimigo. Não quando vinha com ele. Ouvi passos suaves atrás de mim e sorri antes mesmo de me virar. O vínculo me avisava sempre que ele estava perto. Uma carícia quente no fundo da minha mente que dizia: ele está aqui. Você está segura. Você está em casa. Cassian emergiu da escuridão, sem sua armadura militar, usando apenas uma camisa simples e calças escuras. A mecha branca em seu cabelo brilhava sob a luz da lua, e seus olhos prateados encontraram os meus com aquela intensidade que ainda fazia meu coração saltar, mesmo depois de todos esses meses. Você deveria estar dormindo, ele disse, mas não havia reprovação em sua voz, apenas preocupação gentil. Não conseguia dormir, eu respondi, estendendo a mão para ele. Ele a pegou imediatamente, entrelaçando nossos dedos como se fosse a coisa mais natural do mundo. E era. Eu estava pensando. Sobre? Ele me puxou para mais perto, envolvendo seus braços ao meu redor por trás, seu queixo descansando no topo da minha cabeça. Eu me encaixava perfeitamente contra ele, como 2 peças de um quebra-cabeça finalmente unidas. Sobre como minha vida mudou, eu disse suavemente, olhando para a paisagem escura abaixo, as florestas, as montanhas, o reino que agora era meu tanto quanto dele. Há 6 meses eu dormia nas cinzas. Eu era invisível. Eu não tinha nome, não tinha valor. E agora? Eu fiz uma pausa, sentindo a emoção apertar minha garganta. Agora, eu sou a companheira do general. Eu sou vista. Eu sou ouvida. Eu sou amada. Senti seus braços apertarem ao meu redor. Você sempre teve valor, Serafina. Ele murmurou contra meu cabelo. Você sempre foi extraordinária. Eles apenas eram cegos demais para ver. Virei-me em seus braços para encará-lo. Seus olhos brilhavam com aquela luz prateada que eu tinha aprendido a ler tão bem. Devoção, adoração, amor tão profundo que às vezes me assustava. Você me salvou, eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, uma das mãos subindo para acariciar meu rosto. Seu toque não era mais frio para mim. Era apenas Cassian. Não. Nós nos salvamos. Você me trouxe de volta à vida, Serafina. 1000 anos de existência vazia. E então, você entrou naquela sala, e pela primeira vez, eu respirei novamente. Eu me inclinei para o toque dele, fechando os olhos. Eu nunca pensei que o monstro seria quem me ensinaria o que é ser humana. E eu nunca pensei que a humana seria quem me lembraria do que perdi quando me tornei monstro. Ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Ficamos assim por um longo momento, apenas abraçados sob as estrelas. O vínculo pulsava entre nós, caloroso e constante.
Um lembrete vivo de que não estávamos mais sozinhos. Nunca mais estaríamos sozinhos. O clã te aceita agora, Cassian disse finalmente, quebrando o silêncio. Eles te respeitam, te temem até. Eu ri suavemente. Temem? Eu? Você enfrentou Valério sem piscar. Você ficou ao meu lado durante a rebelião quando qualquer pessoa sã teria fugido. Você transformou este castelo de uma fortaleza de morte em algo que quase parece... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Um lar, eu ofereci. Seus olhos encontraram os meus, e havia tanta emoção neles que meu coração doeu. Sim, um lar. Eu toquei a mecha branca em seu cabelo, aquela única marca de sua idade impossível. Você sabe o que eu percebi? Eu disse suavemente. Essa mecha, ela apareceu quando você tinha 200 anos, você me disse, quando você pensou que tinha perdido tudo de humano em você. Ele assentiu, seus olhos fixos nos meus. Mas eu acho que ela estava esperando, eu continuei. Esperando para te lembrar de que ainda havia humanidade em você. Esperando por mim. Seus olhos brilharam, e por um momento pensei ver lágrimas ali. Vampiros não choravam. Mas Cassian, meu Cassian, estava próximo. Como você sempre sabe o que dizer, ele sussurrou. Porque eu te conheço. Eu respondi simplesmente. E você me conhece. É o que significa ser companheiros. Ele me puxou para um beijo, lento e profundo, sem a urgência desesperada daquela primeira noite no observatório. Era um beijo de promessa, de eternidade. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo. Você já se arrependeu? Ele perguntou, sua voz baixa. De ter ficado? Eu fingi pensar, inclinando minha cabeça. Deixe-me ver. Troquei uma vida de servidão e abuso por um castelo, um vampiro absurdamente dedicado que me olha como se eu fosse feita de luz das estrelas e um vínculo mágico que significa que nunca mais estarei sozinha. Eu sorri. Sim, terríveis escolhas de vida da minha parte. Ele riu, um som baixo e rico que eu tinha aprendido a amar. Sarcasmo. Aprendi bem com você. Alguém tinha que ensinar o general todo-poderoso a ter senso de humor. Eu provoquei. Seus olhos brilharam com diversão e algo mais escuro, mais fome. Você é impossível. E você me ama por isso. Eu te amo por tudo, ele corrigiu, sua voz ficando séria novamente. Por sua força, por sua bondade, por ter visto além do monstro, por ter me escolhido quando não tinha motivo para isso. Coloquei minha mão sobre seu coração, aquele órgão que não batia mais, mas que eu sabia, através do vínculo, ainda sentia. Eu te escolho todos os dias, Cassian, e vou continuar escolhendo, por toda esta vida e qualquer outra que vier depois. Ele cobriu minha mão com a dele, pressionando-a contra seu peito. Há algo que eu preciso te dar, ele disse subitamente. Ele se afastou e tirou algo do bolso. Uma caixa pequena, de veludo negro. Meu coração acelerou. Ele abriu a caixa revelando um anel. Não era ostentoso ou excessivamente ornamentado. Era simples e lindo. Uma banda de prata com uma única pedra que brilhava como luz das estrelas capturada em cristal. É uma pedra lunar, ele explicou. Rara, antiga. A lenda diz que ela só brilha verdadeiramente para os companheiros de destino. Ele tirou o anel da caixa e segurou minha mão esquerda. Entre os vampiros, o vínculo é sagrado. Mas entre os humanos há casamento. E eu quero ambos. Eu quero que o mundo saiba que você é minha e eu sou seu, em todas as formas possíveis. Lágrimas queimaram meus olhos. Cassian, case-se comigo, Serafina, ele disse, sua voz tremendo levemente com emoção. Não porque o vínculo exige, mas porque eu te escolho, todos os dias, para sempre. Não consegui falar. Apenas assenti, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele deslizou o anel no meu dedo, e no momento em que tocou minha pele, a pedra acendeu,
brilhando com uma luz suave e etérea. Era lindo. Era perfeito. Era nós. Cassian me puxou para seus braços novamente, me segurando como se eu fosse a coisa mais preciosa do universo. E através do vínculo, eu senti seu júbilo, seu alívio, seu amor avassalador. Eu te amo, eu sussurrei contra seu peito. Meu general, meu monstro, meu lar. E eu te amo, ele respondeu, sua voz quebrada de emoção. Minha companheira, minha luz, minha salvação. Ficamos ali, abraçados sob as estrelas que tinham testemunhado 1000 anos de sua solidão e agora testemunhavam o fim dela. O vento soprava suavemente, carregando o perfume de madressilva e algo mais profundo, algo que só nós podíamos sentir. O cheiro do destino, o cheiro do lar. E quando olhei para o céu, para aquelas estrelas infinitas, eu finalmente entendi o que Cassian tinha dito meses atrás. Elas estavam aqui antes de nós. Estariam aqui depois de nós. Mas neste momento, sob sua luz antiga e eterna, nós éramos tudo o que importava. 2 almas, um vínculo, uma eternidade. A menina das cinzas tinha encontrado seu reino, e o general tinha encontrado sua rainha, e juntos nós éramos invencíveis. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!